A mão da sogra do meu filho se levantou para me dar um tapa quando eu a desafiei, mas tudo parou quando eu segurei sua mão e disse em voz alta: acabou. A partir de agora, vocês vão se virar sem minha ajuda. Ao escutar isso, meu nome é Maria Helena, tenho 68 anos, e durante quase toda a minha vida eu acreditei, de maneira sincera e até ingênua, que a bondade, quando oferecida com o coração aberto, sempre voltava multiplicada. Cresci ouvindo minha mãe dizer que a dignidade de uma mulher madura está no modo como ela enfrenta as tempestades da vida, e eu sempre quis honrar isso. Passei anos cuidando do meu lar, criando meu filho Gabriel com esforço e carinho, fazendo de tudo para que ele se tornasse um homem íntegro, e por muito tempo eu acreditei que tinha conseguido. Mas nada na vida nos prepara para o tipo de dor que nasce dentro da própria família. Eu me lembro do exato dia em que tudo começou a mudar, embora agora eu entenda que os sinais estavam lá muito antes. Na época, eu não percebia. Talvez porque eu ainda fosse movida pelo desejo de que todos à minha volta ficassem bem, mesmo quando eu mesma estava desmoronando em silêncio. E foi assim que conheci Dona Sílvia, a mãe da minha nora. Uma mulher de presença forte, postura sempre ereta, olhos que pareciam examinar cada detalhe de quem estivesse diante dela. No início, eu tentei enxergar nela uma aliada, alguém que pudesse amar minha família tanto quanto eu. Mas, com o passar dos meses, algo começou a se contorcer no ar sempre que ela estava presente. Uma sensação de julgamento, como se eu fosse uma intrusa dentro da minha própria casa. Eu ignorava, sempre ignorei. Afinal, era a mãe da esposa do meu filho, e paz familiar é um bem precioso, mas tudo tem um limite. Lembro-me de um almoço de domingo. Um daqueles momentos simples que deveriam aquecer o coração. Eu havia preparado a mesa com meus pratos antigos, herança da minha mãe, peças que guardavam histórias, memórias e até um pouco das minhas lágrimas. O cheiro do assado preenchia a casa, e eu, como sempre, estava feliz em receber. Sílvia chegou com o que eu só poderia chamar de um olhar calculado, daqueles que não dizem nada, mas fazem você sentir que algo está prestes a acontecer. Ela caminhou até a mesa, analisou tudo e, sem qualquer cerimônia, disse: interessante como você insiste em usar coisas velhas, Maria Helena. Parece até que tem medo de modernizar a vida. A frase era simples, mas o impacto não. Toquei os pratos como quem protege um pedaço da própria alma. Esses objetos têm história, respondi com calma. Não são velhos, são valiosos. Sílvia sorriu. Um sorriso curto, frio, que não alcançou os olhos. Naquele dia, percebi a primeira rachadura. Nos meses seguintes, as microagressões cresceram como ervas daninhas. Comentários sobre minha idade, sobre meu jeito de cuidar da casa, sobre minha forma de educar meu filho, sobre cada detalhe que fazia parte de quem eu era. Gabriel, meu filho, esse foi o golpe mais duro. Ele parecia cada vez mais distante, sempre tentando amenizar os conflitos, como se eu estivesse exagerando, como se eu fosse sensível demais. Às vezes, me perguntava se ele realmente me enxergava ou se enxergava apenas o que lhe contavam sobre mim. Mas ainda assim, eu tentava manter a harmonia. Até que um dia, a fronteira foi cruzada. Era final de tarde, eu estava cansada, mas determinada a resolver um assunto importante. As constantes mudanças que Sílvia fazia na minha casa sem pedir permissão. Ela mudava objetos de lugar, doava coisas sem me consultar, reorganizava armários como se fosse dona do espaço. Eu precisava colocar limites. Quando a confrontei, ela ergueu o rosto, aproximou-se de mim e disse em tom firme: você já deu o que tinha que dar, Maria Helena. Deixe que pessoas mais jovens decidam agora. Aquilo rasgou algo dentro de mim. Respirei fundo e respondi: enquanto esta casa for minha, quem decide sou eu. O silêncio que se seguiu parecia ter peso. Sílvia estreitou os olhos e, num movimento rápido, levantou a mão no ar, não para um tapa físico, mas como uma ameaça simbólica, um gesto agressivo que pretendia me intimidar, me reduzir, me calar. Mas eu não soube explicar o que nasceu dentro de mim naquele instante. Talvez força, talvez exaustão, talvez a dignidade que eu havia guardado por tanto tempo. Eu segurei a mão dela no ar, firme, mas sem violência, apenas para impedir aquele gesto humilhante. E com uma voz que não parecia minha, tão cheia de firmeza que ecoou pela sala, eu disse: acabou. A partir de agora,
Vocês vão se virar sem minha ajuda. A expressão dela mudou imediatamente. Choque, incredulidade, talvez até medo. Não de mim, mas do limite que finalmente apareceu onde antes havia apenas paciência. Nesse momento, ouvi passos atrás de mim. Gabriel e minha nora tinham presenciado a cena. O olhar deles se perdeu entre surpresa e desconforto, e foi ali, naquele instante suspenso no tempo, que a história realmente começou. Quando minha voz cortou o silêncio da casa, eu sabia que nada mais seria como antes. O silêncio que tomou a sala depois das minhas palavras parecia quase material. Um silêncio denso, carregado, daqueles que fazem o ar ficar mais pesado do que deveria. Por um momento, senti todos os olhares sobre mim. O de Sílvia, ainda com a mão suspensa, o de Gabriel, meu filho, que não entendia o que estava acontecendo, e o de Lara, minha nora, que parecia dividida entre proteger a mãe ou fingir que nada tinha visto. Eu soltei a mão de Sílvia, devagar, deixando claro que não havia hostilidade, apenas limite. Um limite que eu mesma deveria ter estabelecido muito antes. Ela recuou um passo, ajeitando a blusa com um tremor quase imperceptível. Para uma mulher acostumada a controlar tudo e todos ao seu redor, ser interrompida daquela forma deve ter sido um golpe profundo no ego. Mas eu não me orgulhava do momento, apenas estava cansada. E cansaço, quando se acumula, vira coragem. Mãe, o que foi isso? Gabriel perguntou, tentando interpretar a cena, a voz misturando preocupação e incredulidade. Olhei para ele e senti uma pontada no peito. Aquele menino que criei com tanto amor, que carreguei nos braços quando tinha febre, que ensinei a andar, a estudar, a ser responsável, agora me olhava como se eu fosse uma estranha. Foi o limite que eu deveria ter colocado há meses, respondi com calma, sem elevar a voz. Lara se aproximou da mãe, tocou seu braço e sussurrou algo que não conseguia ouvir, mas que a deixou ainda mais tensa. Sílvia então respirou fundo, como quem tenta recuperar o controle da situação, e falou: Eu só queria o melhor para todos, mas se você prefere dramatizar, dramatizar. A palavra ecoou dentro de mim como uma flecha. Quantas vezes mulheres como eu não são reduzidas a isso? A drama, a sensibilidade exagerada, a dificuldade de adaptação, quando, na verdade, apenas estamos pedindo respeito. Não estou dramatizando nada, Sílvia, respondi com firmeza. Apenas estou dizendo que não vou mais aceitar certas atitudes dentro da minha casa. Ela franziu o senho, claramente desconfortável. Gabriel tentava encontrar algum ponto de equilíbrio no meio daquele campo minado emocional. Podemos conversar com calma, ele sugeriu. Não precisa ser assim. Mas eu sabia que precisava, sim, porque se não fosse naquele momento, se não fosse com aquela força que nasceu de anos guardados, talvez eu nunca mais conseguisse me impor. Filho, eu te amo, falei olhando nos olhos dele. Mas é a minha casa, é a minha vida, e é o meu limite. A expressão dele mudou. Algo nele pareceu finalmente perceber uma pequena parte do que eu vinha carregando. Mas antes que pudesse responder, Sílvia deu um passo à frente, cruzou os braços e disse: Se é assim que você quer conduzir as coisas, Maria Helena, não espere que a gente continue vindo aqui. Sempre fiz tudo para ajudar, para organizar, para deixar tudo mais moderno. Mas você insiste em viver no passado. Essa frase doeu mais do que eu gostaria de admitir. Viver no passado não é pecado, respondi. Pecado é desrespeitar o presente dos outros. Sílvia apanhou sua bolsa, ajeitou o cabelo e deu o veredito como se fosse uma juíza encerrando um caso. Então vamos embora. Lara, Gabriel, vamos. A forma como ela comandava tudo, aquilo sempre me incomodou. Mas ver meu filho hesitar, olhar para mim como se pedisse permissão para ir embora com ela, foi uma das cenas mais amargas da minha vida. Vá, Gabriel, eu disse, mesmo com a voz embargada. Vá, eu preciso ficar sozinha agora. Ele assentiu devagar, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse o quê. Lara apenas me lançou um olhar estranho, misto de pena e irritação. Sílvia não disse mais nada. Quando a porta se fechou, senti a casa inteira suspirar. Eu estava sozinha. Caminhei até a mesa do almoço ainda posta, os pratos antigos iluminados pela luz suave da tarde. A comida que preparei com tanto carinho já não tinha aroma nenhum. Meu apetite havia sumido como se nunca tivesse existido. Apoiei as mãos sobre a mesa
e respirei fundo. Pela primeira vez em meses, não chorei. Talvez porque estivesse vazia demais para lágrimas. Olhei em volta e percebi que, aos poucos, minha própria casa deixara de parecer minha. Cada objeto fora deslocado, cada armário revirado, cada pequena interferência que eu aceitara em nome da paz. Tudo agora parecia um lembrete doloroso do quanto eu havia permitido que minha identidade fosse apagada. Sentei-me na cadeira, fechei os olhos e deixei que a memória me levasse para longe dali. Lembrei de quando Gabriel era pequeno, lembranças simples, o cheiro de bolo saindo do forno, ele correndo pela casa com os pés descalços, rindo, me chamando de mãe com aquela voz fininha. Lembrei do meu marido, já falecido, me dizendo que eu era a alma da casa, que sem mim tudo perderia cor. E talvez ele tivesse razão, porque naquele momento eu percebi que a casa havia perdido a cor justamente quando deixei que outras pessoas a preenchessem com suas intenções. Quando abri os olhos, a luz já mudava. O fim da tarde tomava conta da sala, criando sombras longas nos cantos da parede. Eu me levantei devagar e comecei a recolher a mesa. Não porque eu tivesse disposição, mas porque precisava fazer algo que me lembrasse quem eu era. Lavar louças sempre foi para mim um ato de reorganização da alma. Enquanto ensaboava um dos pratos antigos, senti um aperto no peito. Não era tristeza, era algo mais profundo, uma promessa silenciosa. A vida me ensinara que, quando uma mulher madura decide recuperar sua paz, nada a detém. Eu apenas não sabia que recuperar minha paz significaria descobrir segredos, enfrentar mentiras e desvendar o plano que estava sendo traçado por trás de mim. Um plano que mudaria completamente a forma como eu via minha família. E tudo começou naquele exato instante, com minha voz firme ecoando pela sala. Acabou. Eu só não imaginava o quanto aquela palavra ainda iria se multiplicar nos dias que viriam. A noite daquele mesmo domingo caiu com uma rapidez que eu não esperava. Parecia que o dia, envergonhado pela cena que testemunhara, se apressava em se esconder atrás do horizonte. Eu fechei as cortinas da sala, acendi uma luz suave e fiquei ali, parada, olhando para a própria sombra projetada no chão. Era estranho como, em poucos minutos, tudo havia mudado dentro de mim. Não havia gritos dentro da minha casa, nem objetos quebrados, nem montanhas de roupas espalhadas pelo sofá, como eu via em histórias alheias. Minha tempestade era silenciosa. E talvez isso fosse até mais doloroso, porque o que dói silenciosamente também se infiltra mais fundo. Naquela noite, dormi pouco. O pensamento insistia em voltar à maneira como meu filho me olhara, não com raiva, mas com uma confusão que me partiu. Gabriel sempre foi meu porto seguro. O menino que me abraçava forte quando tinha medo de dormir sozinho. Mas agora ele parecia ser levado pela maré das opiniões alheias. E, no entanto, mesmo com toda a dor que aquilo provocava, uma parte de mim sabia. Eu precisava deixar esse processo acontecer. Na manhã seguinte, preparei meu café como de costume. O barulho do coador, o aroma que subia lento e envolvente, esses pequenos rituais sempre me acalmaram. Sentei-me à mesa com minha xícara e observei a luz suave que entrava pela janela da cozinha. Um pássaro pousou no muro do quintal e cantou, como se nada no mundo estivesse fora do lugar. Eu desejava aquela paz. Mas ainda não era o momento dela chegar. Por volta das 9 horas, meu celular vibrou em cima da mesa. Era uma mensagem de Gabriel. Mãe, precisamos conversar quando você estiver calma. Aquelas palavras me atravessaram como gelo. Quando você estiver calma. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Não respondi imediatamente. Não porque estivesse magoada, embora estivesse, mas porque aprendi com o tempo que responder no calor da emoção é como acender fósforos num cômodo cheio de gasolina. Deixei o celular de lado e me levantei. Havia algo dentro de mim que precisava ser feito. Recuperar meu espaço. Então comecei a reorganizar minha casa. Não era uma simples limpeza. Era um resgate. Cada item recolocado em seu lugar original parecia devolver um pedaço do meu espírito. Eu voltei quadros para onde estavam antes de Silvia decidir mudá-los. Reorganizei gavetas que ela havia revirado para facilitar. Retirei da cozinha utensílios que ela trouxera sem pedir minha opinião. Coloquei minhas toalhas antigas de volta no armário.
expulsando aquelas que ela havia dito serem mais modernas. Modernidade não paga dignidade. Enquanto ajeitava a estante, encontrei a foto de Gabriel pequeno, deitado no meu colo, com 4 ou 5 anos. Naquela época, eu era o centro do mundo dele, e agora eu mal sabia se ainda habitava sua memória como alguém que merecia respeito. Passei os dedos pela moldura e respirei fundo, segurando a emoção que ameaçava transbordar. A campainha tocou. Meu coração deu um salto. Quando abri a porta, fiquei surpresa ao encontrar Dona Celeste, minha vizinha e amiga de longa data. Ela segurava uma sacola de compras e tinha um sorriso gentil, como sempre. Passei na feira e lembrei de você, disse ela. Trouxe umas frutas. Agradeci e a convidei para entrar. Ela aceitou, mas antes de cruzar a porta, me olhou com aqueles olhos experientes e disse: estive ouvindo umas coisas por aí, sobre ontem. Meu peito se apertou. As paredes da vizinhança são finas, ela murmurou, com uma expressão suave. Está tudo bem? Eu me sentei e a convidei para sentar também. Por alguns instantes, fiquei em silêncio, pensando se deveria ou não dividir aquilo com alguém. Mas então, me lembrei de algo que aprendi ao longo da vida. Guardar demais o que machuca acaba abrindo espaço para que a dor nos devore. Celeste, ontem foi o limite, comecei. Minha casa virou palco de humilhações silenciosas. E quando eu coloquei um basta, fui tratada como se fosse a agressora, como se tivesse inventado tudo. Ela suspirou. Sei como é. Às vezes, quem tenta te controlar é justamente quem diz que está ajudando. Assenti. Era exatamente isso. Depois de conversarmos por quase meia hora, Celeste fez algo inesperado. Ela colocou a mão sobre a minha e disse: Maria Helena, tome cuidado. Eu não queria te preocupar, mas ouvi sua nora e a mãe dela conversando na calçada outro dia. Não ouvi tudo, mas ouvi o suficiente para imaginar que talvez haja algo maior acontecendo. Meu coração disparou. Algo maior? Como assim? Ela hesitou, como quem procura palavras para não alarmar demais. Elas falavam sobre reorganizar certas coisas, sobre mudanças importantes, e mencionaram você, disse baixinho. Meu estômago se revirou. Você acha que... Não acho nada ainda, ela respondeu. Mas abre o olho. Às vezes, quando alguém tenta diminuir uma mulher forte, é porque está tentando abrir espaço para fazer algo que não conseguiria na sua presença. Senti um arrepio na espinha. Agradeci a sinceridade dela e a acompanhei até a porta. Quando ela saiu, fechei a tranca e recostei a testa na madeira fria. Meu corpo inteiro tremia. Até ali, eu acreditava que estava lidando apenas com insultos, manipulações, falta de respeito. Mas agora havia a possibilidade de algo mais, algo articulado, algo planejado, algo escondido. Voltei à mesa da cozinha, peguei o celular e li novamente a mensagem de Gabriel. Não respondi. Meu silêncio, dessa vez, não era de fraqueza, era de observação. Porque quando o mundo começa a se mover contra nós, a pior coisa que podemos fazer é correr enquanto ainda não sabemos de onde vem o vento. Eu precisava entender, precisava descobrir, e, acima de tudo, precisava me preparar. E foi naquele instante, enquanto o relógio marcava 10h47 da manhã, que senti a primeira fagulha da mulher que eu ainda me tornaria. Aquela que não aceita mais ser apagada. Aquela que não teme a verdade. Aquela que vai até o fim. E eu ainda não sabia. Mas aquela fagulha seria o início de um incêndio que mudaria tudo. Depois da visita de Celeste, passei boa parte da tarde tentando manter a mente ocupada. Mas cada canto da casa parecia sussurrar lembranças e sinais que eu ignorara por tempo demais. À medida que reorganizava objetos, uma sensação incômoda crescia dentro de mim, como se houvesse algo desencaixado que eu ainda não conseguia enxergar. De tempos em tempos, pegava o celular e olhava para a mensagem de Gabriel. Quando você estiver calma. Era curioso como aquela frase dizia tanto sobre o que havia acontecido e, ao mesmo tempo, tão pouco sobre o que estava por vir. Por volta das 2 da tarde, enquanto eu guardava algumas toalhas no armário, meu telefone tocou. O número era desconhecido. Atendi com cautela. Dona Maria Helena? A voz masculina soou educada, firme. Sim, sou eu. Aqui é o Ricardo, do escritório de advocacia da família Andrade.
Eu gostaria apenas de confirmar presencialmente um documento que seu filho mencionou ontem. Meu coração errou uma batida. Documento? Repeti, tentando manter o tom neutro. Que documento? Ele solicitou uma atualização cadastral, um procedimento simples, mas como envolve bens familiares, precisamos da assinatura da senhora. Não se preocupe, não é urgente. Meus dedos ficaram frios. Eu não tinha sido informada de nada. E, apesar do tom profissional e impecável do advogado, havia algo naquilo que me alertou como um sinal vermelho. Claro, respondi lentamente. Vou verificar isso com ele. Despedi-me e desliguei. No mesmo instante, senti que algo estava profundamente errado. Por que meu filho estaria atualizando documentos sem me avisar? Que tipo de atualização envolvia bens? E por que, logo após uma discussão, esse assunto surgia como um fantasma batendo à porta? Respirei fundo e tentei não me precipitar, mas era impossível ignorar o aviso silencioso que se formava dentro de mim. Enquanto eu caminhava pela casa tentando processar o que ouvira, o som de passos aproximou-se do portão. Quando olhei pela janela, vi Lara, minha nora. Ela abriu o portão com a chave que Gabriel havia deixado com ela meses atrás, entrou no quintal e bateu à porta da sala. Eu hesitei por alguns segundos antes de abrir. Quando o fiz, ela sorriu, mas foi um sorriso tenso, desconfortável. Maria Helena, podemos conversar um instante? Assenti, mantendo a postura calma. Ela entrou e olhou ao redor, como sempre fazia, como se estivesse avaliando cada detalhe da casa. Ontem foi complicado, começou ela, ajeitando uma mecha do cabelo atrás da orelha. Minha mãe não deveria ter levantado a mão daquele jeito. Sei que foi desrespeitoso. A palavra levantado a mão ecoou entre nós, carregada de tudo o que ficou suspenso no ar. Eu agradeço pelo reconhecimento, respondi com serenidade. De fato, foi desrespeitoso. Ela respirou fundo. Mas minha mãe só tem boas intenções. Às vezes se excede, eu sei. Só que Gabriel ficou muito chateado com tudo isso. Ele sente que você não confia mais nele. Aquilo me atingiu como um tiro silencioso. Confiar? Perguntei. É sobre isso que ele está preocupado? Ele está tentando organizar algumas coisas da vida, continuou Lara. E sente que quando você reage assim, tudo fica mais difícil. Havia algo nas palavras dela, algo cuidadosamente moldado para me colocar como obstáculo, não como mãe. E que coisas exatamente ele está tentando organizar? Perguntei, tentando manter o tom leve. Lara desviou o olhar por um segundo. Apenas um segundo, mas foi suficiente para acender outro alerta dentro de mim. Coisas do futuro, disse ela, sem detalhar. Nada urgente, mas seria melhor se você estivesse mais aberta às mudanças. Mudanças. Desde quando essa palavra passou a me dar arrepios? Lara, se há algo que envolve meu nome, meus documentos ou meus bens, eu preciso saber, afirmei calmamente. Ela congelou. Por um instante, a máscara escorregou. Depois, rapidamente, recuperou o sorriso gentil. Claro, claro, não é nada assim. Só. Gabriel está se reorganizando. Ele quer facilitar tudo caso aconteça algo no futuro. Essa frase, dita com naturalidade, fez meu estômago afundar. Caso aconteça algo no futuro. Por que alguém diria isso para uma mulher de 68 anos, como se estivesse falando de uma planta que vai secar no inverno? Certo, respondi, sem demonstrar a avalanche que se formava dentro de mim. Lara se levantou logo em seguida. Só vim por isso mesmo, para esclarecer que não queremos briga, até porque precisamos estar todos em paz para o que vai vir. O que vai vir. Cada palavra dela parecia carregada de segredos não ditos. A acompanhei até a porta. Quando ela saiu e o portão se fechou, senti minhas mãos tremerem. Havia algo grande acontecendo, e eu estava no centro, ou talvez estivesse sendo empurrada para fora, sem perceber. Voltei para a sala e sentei-me no sofá. A foto de Gabriel criança ainda estava na mesa de centro. Olhei para ela como quem busca respostas no passado. Meu menino sorria na imagem, segurando uma pipa nas mãos. Naquele tempo, eu era o porto dele. Agora, parecia que ele navegava em mares que eu desconhecia. Com muito cuidado, peguei a foto e a segurei contra o peito. O que estão fazendo com você, meu filho? Murmurei. Ou talvez, o que estavam fazendo comigo por meio dele? A tarde passou lenta e cada minuto aumentava o peso da dúvida.
Algo estava se movendo nas sombras, ainda intocável, mas perceptível. E eu sabia que, se quisesse salvar minha paz e meu futuro, teria de descobrir. Mas o destino, sempre silencioso e astuto, estava prestes a me entregar a primeira pista concreta. Uma pista que chegaria naquela mesma noite e mudaria completamente tudo o que eu pensava saber. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar contando histórias como esta, se inscreva no canal. Sua inscrição faz toda a diferença. A noite daquele dia chegou carregada de uma inquietação que parecia respirar dentro das paredes da minha casa. Eu tentava me distrair, mas meu corpo inteiro estava alerta, como se pressentisse que algo iria acontecer. E eu estava certa. Depois do jantar simples que preparei, apenas uma sopa leve, porque o apetite havia me abandonado, sentei-me na poltrona da sala e fiquei olhando o relógio. Os ponteiros pareciam andar devagar demais, como se o tempo estivesse esperando algo, aguardando o momento exato de revelar o próximo passo daquilo que começava a parecer uma conspiração silenciosa. Por volta das 9h30, meu celular vibrou sobre a mesa de centro. Olhei para a tela e meu estômago se revirou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Abri. Dona Maria Helena, preciso falar com a senhora com urgência. É sobre Gabriel. Por favor, não comente com ninguém. Meu coração quase parou. A sensação de que eu estava prestes a descobrir algo grave tomou conta de mim. Respondi apenas, quem é? A resposta veio segundos depois. Sou Amanda, trabalho com ele. Amanda. Eu nunca ouvira esse nome antes. Gabriel sempre foi discreto sobre colegas de trabalho, mas havia algo no tom da mensagem que não parecia invasivo, nem desconfortável. Parecia preocupado. Escrevi. Do que se trata? A resposta chegou de imediato. Melhor pessoalmente. É sério. Posso passar aí agora? Eu hesitei por alguns instantes, mas meu instinto, aquele que a vida ensina a quem já passou por muitas tempestades, me dizia que aquilo era importante. Aceitei. Pode vir. Menos de 20 minutos depois, ouvi passos cautelosos no quintal e a campainha tocou. Quando abri a porta, encontrei uma mulher jovem, talvez perto dos 30 anos, cabelos presos em um coque simples, olhar nervoso, mas respeitoso. A senhora é a mãe do Gabriel? Ela perguntou com a voz baixa. Assenti. Entre, por favor. Amanda entrou devagar, como se temesse incomodar. Sentou-se na ponta da cadeira, segurando a bolsa com força, como se procurasse coragem ali dentro. Me desculpe vir sem avisar, ela começou. Mas eu sei que a senhora está passando por algumas coisas e acho que tem algo que precisa saber. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir o pulso na ponta dos dedos. Pode falar, minha filha, o que está acontecendo? Ela respirou fundo antes de responder. Eu não tenho nada contra a sua família, Dona Maria Helena. Não estou aqui para julgar ninguém. Mas, nas últimas semanas, ouvi conversas que me deixaram inquieta. Conversas entre Gabriel, Lara e Silvia. A menção ao nome de Silvia fez minha garganta se fechar. Conversas sobre o quê? Amanda me olhou nos olhos como se pedisse permissão para dizer a verdade inteira. Sobre documentos, sobre mudanças legais, sobre a possibilidade de antecipar certas decisões familiares para evitar problemas futuros. Senti uma onda de calor percorrer meu corpo. Era o tipo de calor que não vinha de raiva, mas de reconhecimento. O reconhecimento de que meus medos não eram exageros, eram percepções reais. Eles mencionaram meu nome? Perguntei, tentando manter a voz firme. Amanda assentiu lentamente. Sim, mencionaram. Diziam que a senhora estava ficando difícil, que estava muito sensível, que talvez fosse melhor resolver algumas coisas antes que a senhora... Ela hesitou, procurando palavras mais leves. Antes que a senhora se negasse a assinar. Senti o chão fugir por um momento. O ar ficou pesado, como se a casa inteira estivesse me observando desmoronar por dentro. Você ouviu exatamente o que, Amanda? Perguntei, tentando recuperar o controle. Ela abriu a bolsa e tirou um pequeno caderno, folhas dobradas e anotações feitas às pressas. Eu anotei algumas frases porque fiquei com medo de esquecer, disse ela, envergonhada. Não fiz isso por maldade. Fiz porque senti que era o certo. Puxou um recorte de papel. Em uma das conversas, a Silvia disse algo como: ela vai acabar cedendo. É só insistir e mostrar que é para o bem dela.
E a Lara respondeu: Gabriel já está convencido. É só a mãe dele não criar obstáculo. Meu peito doeu. Gabriel, meu menino, meu filho que eu amei a vida inteira, sendo usado, ou talvez convencido, contra mim. Amanda continuou: Eu sei que isso é delicado, mas senti que a senhora estava em perigo emocional, e talvez até legal. Não sei exatamente o que planejam, mas não parece algo inocente. Eu fechei os olhos por um instante. Senti as lágrimas ameaçarem descer, mas não deixei. Respirei fundo, segurando tudo dentro de mim com a força de quem já teve que se reconstruir inúmeras vezes. Obrigada, minha filha, disse finalmente. Você foi muito corajosa em vir até aqui. Amanda assentiu. Desculpe, eu só não queria ver a senhora sendo enganada. Quando ela se despediu e saiu da minha casa, o silêncio voltou. Mas agora era outro tipo de silêncio. Não o silêncio da tristeza, mas o silêncio da revelação. As peças começavam a se encaixar. A ligação do advogado, as palavras ambíguas de Lara, o comportamento invasivo de Sílvia, a distância crescente de Gabriel, as conversas cochichadas na rua, os objetos movidos sem permissão. E agora, a confirmação de que havia um plano. Não era imaginação, não era exagero, não era drama, era estratégia, e eu estava no centro dela. Sentei-me na poltrona, coloquei as mãos no colo e fiquei ali, respirando fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo renascer dentro de mim. Não era medo, era lucidez. E junto com ela, uma promessa silenciosa. Eles acham que eu estou sozinha. Eles acham que eu estou frágil. Eles acham que podem decidir minha vida sem mim, mas não fazem ideia da mulher que sou. E a partir daquele instante, a verdadeira virada da minha história começou. Depois que Amanda se foi, a casa pareceu respirar diferente. Não era mais o silêncio sufocante da dúvida, mas o silêncio atento de quem sabe que precisa se preparar. As sombras nas paredes pareciam se mover devagar, como se quisessem me lembrar que eu não estava mais lidando apenas com grosserias ou falta de respeito. Agora eu tinha provas, ainda vagas, mas provas, de que algo maior estava acontecendo por trás de mim. Levantei-me da poltrona e fui até o espelho do corredor. Olhei para mim mesma por longos segundos. Não via apenas uma mulher de 68 anos. Via rugas que carregavam histórias, perdas, vitórias silenciosas, noites em claro, dias de amor e dias de dor. Via a mesma força que sustentou minha família inteira quando meu marido morreu. A mesma força que sustentou Gabriel quando ele teve medo do mundo. A mesma força que agora precisava se erguer novamente. Porque algo me dizia que o que estava por vir seria pesado. Retornei à sala e sentei-me à mesa. Peguei um caderno que guardava para momentos importantes e comecei a escrever. Não escrevia para desabafar, escrevia para organizar a verdade. Uma mulher que compreende a própria história jamais será facilmente manipulada. Anotei: ligação do advogado, atualização cadastral, envolvendo bens, conversas de Gabriel com Lara e Sílvia, mencionadas por Amanda, pressão emocional para que eu cedesse, insinuação de que eu estaria sensível ou difícil, mudanças na casa e tentativa de controle. Lara dizendo que precisamos estar em paz para o que vai vir. Quando terminei, fechei o caderno com cuidado. Aquelas palavras não eram apenas lembranças, eram pistas, e pistas são o que constroem a verdade. Foi então que senti meu celular vibrar novamente. Peguei-o com as mãos ligeiramente trêmulas. Era áudio, de Gabriel. O nome dele apareceu na tela como um sopro do passado, trazendo uma mistura de saudade e medo. Por alguns segundos não pude apertar o botão de play. Respirar já parecia esforço demais, até que finalmente apertei. A voz dele, familiar e ao mesmo tempo distante, preencheu a sala. Mãe, eu não queria que a senhora fosse dormir chateada comigo. Sei que tudo ficou estranho ontem, mas eu só quero o melhor para todo mundo. Amanhã eu passo aí. A gente conversa. Eu te amo. Ele falava com carinho, mas havia algo faltando. Alguma hesitação. Alguma sombra na voz que jamais existira quando ele era mais novo. Uma pausa longa demais antes de dizer eu te amo. Como se precisasse lembrar-se de que deveria dizê-lo. Esse detalhe me feriu mais do que qualquer palavra.
mas ao mesmo tempo me deu a certeza de que havia algo pressionando meu filho, algo ou alguém moldando o jeito dele de pensar. Talvez ele não fosse o vilão que a situação sugeria. Talvez fosse vítima de uma manipulação mais sutil, conduzida por gente experiente em distorcer narrativas. E se havia alguém expert em distorcer narrativas, essa pessoa era Sylvia. A memória dela, com a mão levantada no dia anterior, voltou com força. Não foi um tapa físico, foi algo pior. Foi uma tentativa de me colocar no lugar que ela achava adequado para mulheres como eu, caladas, submissas, gratas por qualquer migalha de atenção. Mas ela não sabia com quem estava lidando. Guardei o celular no bolso e me levantei. A noite avançava, mas eu não conseguia dormir. Algo dentro de mim chamava por movimento. Fui até a janela e abri as cortinas. A rua estava silenciosa, iluminada apenas pelos postes, carros distantes, cachorros latindo ao longe. Nada parecia fora do lugar. Até que vi uma silhueta passando diante da minha casa. Alguém caminhando devagar demais. Alguém que parou em frente ao meu portão. Alguém que olhou para dentro como se estivesse verificando se eu estava acordada. Meu coração acelerou. A pessoa ficou ali por 10 segundos. Longos, inquietos. Depois, seguiu caminhando até a esquina e desapareceu. Primeiro pensei que fosse coincidência, mas uma voz dentro de mim, aquela voz que nunca erra, sussurrou. Eles estão observando seus movimentos. Não sabia se era verdade. Talvez fosse apenas a ansiedade falando. Mas algo naquele andar lento, naquela parada silenciosa diante do meu portão, não parecia casual. Fechei a cortina e travei a porta da sala. Depois tranquei a porta dos fundos. Não por medo físico, mas por proteção emocional. Sentei-me na cama e fechei os olhos. Foi ali, naquele instante, que tomei uma decisão silenciosa. Eu não reagiria impulsivamente. Eu não mostraria medo. Eu não confrontaria ninguém antes da hora. Porque mulheres como eu aprendem com o tempo que a força não está em gritar, mas em observar. Não está em atacar, mas em entender. Não está em impor, mas em se preparar. E naquela noite, pela primeira vez em semanas, senti que a dor estava cedendo lugar à determinação. A partir dali, eu não seria mais vítima da situação. Eu seria a mulher que iria desvendá-la. E o que eu descobriria mudaria para sempre tudo o que eu pensava sobre minha família. Acordei antes do sol nascer. Não por insônia, mas por instinto. Era como se algo dentro de mim tivesse despertado junto com o primeiro canto dos pássaros. Um alerta profundo da alma, daqueles que só mulheres que viveram muito conhecem. Fui até a cozinha, preparei meu café e fiquei olhando o vapor subir, lento, desenhando formas que se desfaziam no ar. Aquela manhã tinha um peso diferente. Eu sentia que estava entrando em um território desconhecido, mas necessário. Peguei meu caderno com as anotações do dia anterior e o abri como quem abre uma porta. Relia cada detalhe, cada frase dita por Amanda, cada gesto estranho observado nas últimas semanas. As peças estavam ali, soltas, mas visíveis. Por volta das 9 horas, ouvi passos no portão, 3 toques na madeira. Reconheci o ritmo antes mesmo de olhar pela janela. Era Gabriel. Meu coração apertou, mas desta vez não doeu. Era um aperto consciente, atento, preparado. Eu sabia que aquela conversa seria decisiva. Abri a porta e encontrei meu filho parado ali, mãos nos bolsos, olhar tenso. Ele parecia cansado, como se tivesse passado a noite lutando contra seus próprios pensamentos. Mãe, disse, num tom que misturava carinho e culpa. Entre, Gabriel. Ele entrou devagar, observando a casa como se algo tivesse mudado. E de fato tinha. Era eu. Sentamos à mesa, frente a frente. Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos, um gesto que fazia desde menino quando estava prestes a confessar algo. Mãe, eu sei que ontem foi difícil. Eu sei que a senhora ficou magoada. E eu não queria isso. Eu o observei em silêncio. Ele desviou os olhos. Eu só quero que tudo fique em paz, continuou. Mas a senhora precisa entender que eu tenho minha vida, minhas escolhas, e às vezes certas decisões precisam ser tomadas para o bem de todos. Aquela palavra novamente. Decisões. Tomadas por quem? E em nome de quê? E que decisões são essas, Gabriel? Perguntei,
com a voz calma, quase suave. Ele hesitou, e nesse segundo de hesitação, eu soube. Havia algo que ele queria dizer, mas algo, ou alguém, o impedia. Coisas da vida, mãe. Coisas que precisam de organização. Nada demais. Documentos? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dele. A forma como ele se moveu na cadeira foi resposta suficiente. Mãe, não é nada disso que a senhora está pensando. Então me diga o que é, meu filho. Ele ficou em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de não ditos. A Lara só quer ajudar, disse finalmente. Ela é muito organizada com essas coisas. Você sabe como ela é. Ela e a mãe dela só querem garantir que tudo esteja em ordem para o futuro. O futuro. A palavra escorreu da boca dele como um eco da noite anterior. Gabriel, você acha que eu sou um obstáculo para o seu futuro? Ele levantou os olhos, assustado pela franqueza da pergunta. Claro que não, mãe. Eu te amo. A senhora sabe disso. Amar é uma coisa, respondi com suavidade. Cuidar é outra. E respeitar, meu filho, é outra ainda. Ele engoliu em seco. Eu te respeito, mãe. Só acho que a senhora está muito sensível. Está vendo coisas que não existem. Respirei fundo. A frase não era dele. Era um discurso pronto, ensaiado, plantado. Reconheci imediatamente a voz de Sílvia por trás das palavras dele, como se ela estivesse ali na sala, soprando no ouvido dele. Foi nesse instante que percebi. Meu filho estava sendo moldado por pessoas que não conheciam minha história. Pessoas que não sabiam do que eu era capaz. Pessoas que confundiram minha bondade com ingenuidade. Mas eu não revelaria nada ainda. Era cedo demais. Em vez disso, estendi a mão sobre a mesa. Gabriel, eu quero que você me diga uma coisa. Olhando nos meus olhos, ele levantou o rosto, mesmo inseguro. Você está cuidando de mim? Ou cuidando do que querem que você faça comigo? Ele empalideceu levemente. O silêncio que se seguiu foi uma confissão muda. Eu sorri, um sorriso triste, mas firme. Não precisa responder agora, meu filho. Ele abaixou o olhar, perdido entre duas lealdades. A família que eu construí e a família que ele estava construindo sob a influência de outras pessoas. Quando ele se levantou para ir embora, aproximou-se para me abraçar. Eu o abracei de volta, mas por dentro senti uma distância que nunca imaginei existir. Eu volto amanhã, mãe. A gente conversa melhor. Estarei aqui, respondi. E o vi sair da minha casa com passos lentos, como se estivesse carregando um peso que não entendia completamente. Quando a porta se fechou, eu me sentei novamente. Meu corpo tremia levemente, não de medo, mas de percepção. Aquela conversa revelou mais do que ele disse. Muito mais. Foi ali que compreendi. Meu filho estava sendo pressionado. Havia documentos, havia um plano, e eu precisava descobrir exatamente qual era, antes que fosse tarde. Levantei-me, fui até a janela e observei Gabriel entrar no carro. Mas o que chamou minha atenção não foi ele. Foi a pessoa dentro do carro, sentada ao volante, Sílvia. E o olhar dela, fixo na minha janela, não escondia mais nada. Nem a pressa, nem a intenção, nem a certeza arrogante de que já tinha ganhado. Só que ela não sabia que naquele momento, pela primeira vez, a verdadeira Maria Helena tinha despertado. Depois que o carro virou a esquina, levando Gabriel e Sílvia consigo, fiquei ali parada, olhando para o vazio da rua. Era como se o ar, de repente, tivesse ficado mais denso, mais pesado. Mas não era medo, era foco. Fechei as cortinas lentamente, como quem fecha a primeira etapa de uma vida e abre espaço para outra. Uma vida em que eu não estaria mais apenas reagindo ao que acontecia, mas planejando cada passo com a precisão de quem finalmente entendeu o tabuleiro. Naquele instante, percebi algo que havia se perdido ao longo dos anos. Meu instinto. Ele nunca tinha ido embora. Apenas tinha sido soterrado por anos de cuidado, doação e responsabilidade emocional por todos ao meu redor. Agora ele renascia, afiado, vivo. E a primeira coisa que ele me dizia era clara. Observe. Não confronte. Não acuse. Não exponha. Observe. Quem observa aprende. Quem observa se arma de verdade. Quem observa se torna perigoso para quem tenta manipular. Eu fui até a sala, peguei uma caixa pequena no armário e tirei de dentro um celular antigo,
um daqueles que eu guardava por costume. Ele ainda funcionava. Coloquei para carregar. Não sabia exatamente por que queria aquele celular, mas era parte do instinto, separar o pessoal do estratégico. Um celular para a vida, outro para a investigação. Enquanto isso, fui até a cozinha e preparei um chá de camomila, não pela necessidade de calmaria, mas pela necessidade de rotina. Rotina engana quem nos observa. Rotina protege quem está se camuflando. Eu precisava parecer a mesma mulher de sempre, até o momento exato em que deixasse de ser. Assim que me sentei, ouvi o som do portão novamente, desta vez, passos leves, apressados. Quando abri a porta, vi a mesma silhueta da noite anterior, mas agora, com a luz do dia, reconheci quem era. Lara, minha nora, entrando no portão sem avisar, com aquele jeito cauteloso demais para ser casual. Ela congelou quando me viu. Ah, oi Maria Helena, disse, ajeitando uma expressão falsa de surpresa. Eu passei aqui só para ver como a senhora estava. Eu observei o rosto dela com atenção. Um rosto jovem, bonito, mas com sinais de tensão que não combinavam com uma visita despreocupada. Estou bem, respondi com calma. E você? Ela olhou ao redor, como se estivesse tentando notar mudanças na casa. Talvez procurando algum sinal de que eu tivesse sido abalada pela conversa com Gabriel. Mas não encontrou nada. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Ela engoliu em seco. Não, nada. Só achei melhor conversarmos depois do que aconteceu. A minha mãe exagerou um pouco. Era a primeira vez que ela admitia isso. Mas eu sabia reconhecer quando uma pessoa falava por conveniência, não por verdade. Exagerou, sim, respondi. Mas o que mais te preocupa? Lara desviou o olhar. Seus dedos se mexiam inquietos, como se quisessem dizer o que a boca ainda não ousava. Eu só quero que tudo fique bem entre nós. Lara, interrompi suavemente. Você veio conferir como eu estou ou veio conferir outra coisa? A maneira como ela arregalou ligeiramente os olhos me deu a resposta antes mesmo de abrir a boca. O que a senhora quer dizer com isso? Que ninguém passa na minha casa 2 dias seguidos sem avisar, com aquele mesmo passo cauteloso da noite anterior, se não estiver procurando algo, respondi, com uma serenidade que pareceu desequilibrá-la. Ela ficou pálida por um instante. Eu não sei do que a senhora está falando. Claro que sabe, afirmei, sem elevar a voz. E um dia, quando tudo isso passar, você vai perceber que eu também sei. O desconforto dela era quase palpável. E, por um segundo, notei algo importante. Ela tinha medo. Não de mim, mas do que eu poderia descobrir. Após alguns segundos mudos, Lara deu um sorriso fraco e forçado. Acho que é melhor eu ir. Acho também, respondi. Ela se apressou até o portão e saiu sem olhar para trás. Quando fechei a porta, fechei também a última brecha de ingenuidade dentro de mim. Agora, eu sabia que não era somente Sílvia que estava envolvida. Era Lara também. E se ambas estavam envolvidas, então, o que quer que estivessem fazendo era maior do que eu imaginava. Sentei-me novamente na sala e respirei fundo. Os minutos passaram silenciosos, até que ouvi o aviso do celular antigo. Estava ligado. Perfeito. Peguei o aparelho e comecei a pensar no que precisaria dali em diante. Separar conversas, registrar informações, gravar quando necessário, criar distâncias estratégicas, ganhar tempo, observar inconsistências e, principalmente, não alertar ninguém. A partir daquele momento, eu não seria apenas uma mulher magoada, eu seria uma mulher paciente. E a paciência é a arma mais perigosa que existe. Lembrei então das palavras de Amanda. Não sei exatamente o que planejam, mas não parece algo inocente. E do que Lara havia dito, precisamos estar em paz para o que vai vir. E do advogado que ligou, atualização cadastral envolvendo bens. E de Sílvia, olhando da janela do carro como quem já havia vencido. Cada peça isolada parecia pequena, mas juntas desenhavam um esboço claro. Eles estavam preparando algo envolvendo meu nome e queriam que eu assinasse sem perceber. Mas agora havia um novo elemento no tabuleiro. Eu estava atenta. E quando uma mulher madura, consciente e inteira desperta,
Ninguém imagina do que ela é capaz. A noite seguinte foi diferente de todas as outras. Não havia angústia, não havia desespero, não havia medo. Havia clareza. A clareza que só vem quando finalmente enxergamos que não estamos enlouquecendo, que não estamos imaginando coisas, que a realidade, por mais dura que seja, está diante de nós, pedindo para ser encarada, e eu iria encará-la. Acordei cedo, tomei meu café e sentei-me à mesa com o celular antigo ao lado. Aquele aparelho seria minha testemunha silenciosa, uma extensão da minha memória, uma forma de manter tudo guardado sem misturar com a minha vida pessoal. Ele tinha um papel e eu tinha outro. Peguei meu caderno e escrevi no topo da página: o que eles querem. Abaixo, listei as possibilidades: assinatura de documentos, alguma transferência envolvendo meus bens, uma mudança de nome em registros, pressão emocional para que eu cedesse, isolamento social, desgaste psicológico para parecer incapaz, e em seguida escrevi: o que eu preciso. Provas, distanciamento, observação constante, um aliado confiável, informação, tempo. Levantei-me da mesa com uma certeza tranquila. Eu precisava de alguém que não estivesse emocionalmente envolvido, alguém que pudesse enxergar a situação de fora. E foi aí que me lembrei de Neuza. Neuza era uma amiga antiga, daquelas que a vida aproxima e afasta sem nunca romper os laços. Ela tinha trabalhado por anos em um escritório de advocacia e, embora já estivesse aposentada, conhecia o suficiente sobre documentos e procedimentos legais para me orientar sem medo. Peguei o telefone antigo e liguei. Quando ela atendeu, sua voz veio quente, forte, acolhedora. Maria Helena, quanto tempo, mulher? Neuza, eu preciso de você. O silêncio dela do outro lado foi imediato. Amigas verdadeiras sabem reconhecer quando um pedido carrega um peso maior do que as palavras. Diga, respondeu, firme. Contei a ela tudo: o almoço, a mão levantada, a invasão emocional, as falas de Lara, a ligação do advogado, a visita de Amanda. Contei pausadamente, deixando espaço entre as frases para que ela respirasse junto comigo. Quando terminei, houve um silêncio. Maria Helena, ela disse, baixinho. Isso não é pouca coisa. Eu sei. Você está lidando com uma manipulação estruturada. E quando envolve família, a coisa é ainda mais perigosa emocionalmente. Preciso de orientação, Neuza. Ela respirou fundo. Primeira coisa, não assine nada. Nada, Maria Helena. Nem receita de bolo. Não vou assinar. Segunda coisa, eles acham que você está fragilizada. Use isso a seu favor. Como assim? Quem subestima, erra. E quando erram, deixam rastros. Você vai observar esses rastros. E quando eu souber o que estão planejando, aí, minha amiga, aí é a sua vez de jogar. Senti naquele momento algo que eu não sentia há muito tempo: força acompanhada de direção. Como se um farol tivesse sido aceso dentro de mim. Neuza, eu posso contar com você? Pode contar com minha vida, Maria Helena. Quando precisar, me ligue. Estou aqui. A ligação terminou e, com ela, uma parte do peso que carreguei nos últimos dias se desprendeu. Ter alguém ao meu lado, não alguém emocionalmente envolvido, mas alguém tecnicamente preparado, era fundamental. Respirei fundo, fechei o caderno e comecei a arrumar a casa. Não porque precisava, mas porque quando organizamos o ambiente, organizamos também a mente. Por volta das 11 da manhã, decidi fazer algo que muitos não entenderiam. Fui visitar o escritório de advocacia que havia me ligado. Não marquei horário, não avisei ninguém. E, principalmente, não disse a Gabriel. Cheguei ao prédio, cumprimentei a recepcionista e disse: vim falar com o advogado Ricardo. Ele me ligou. Sou Maria Helena. Ela me olhou com certa estranheza e respondeu: claro, só um instante. Fiquei esperando, mas enquanto esperava, observei. Observei tudo. Quadros importantes na parede. Documentos sendo levados de uma sala para outra, funcionários apressados e uma frase na recepção: toda assinatura é um ato de confiança. A ironia quase me arrancou um sorriso. Após alguns minutos, Ricardo apareceu na porta. Um homem elegante, postura impecável. Ele se aproximou com um sorriso cordial. Dona Maria Helena, que surpresa boa. Entre, por favor. Sentei-me diante dele.
Eu queria entender melhor a ligação que recebi. Comecei. Ele abriu uma pasta. Ah, claro, seu filho fez uma solicitação de atualização básica. Nada urgente, apenas rotina. Rotina? Perguntei, inclinando-me levemente para a frente. E por que envolve meu nome? Ele hesitou. Só um segundo, mas suficiente. É apenas uma formalidade. Nada que vá alterá-la. É um adiantamento burocrático caso, no futuro, seja necessário. A frase dele se perdeu no ar. O futuro. Sempre o futuro. Olhei nos olhos dele e sorri. Um sorriso gentil, tranquilo, mas alerta. Doutor Ricardo, disse suavemente, o senhor poderia me explicar exatamente o que meu filho solicitou? Ele olhou a pasta, virou uma página, virou outra, e então disse algo que me confirmou tudo. Bom, a senhora precisa entender que certas informações só podem ser detalhadas com autorização do seu filho. Meu coração se aquietou. Ali estava a prova, a confirmação, a certeza de que algo estava sendo feito sem que eu soubesse. Senti, pela primeira vez, a centelha da vitória futura. Levantei-me, agradeci e deixei o escritório com passos lentos. Não porque eu estivesse abalada, mas porque estava raciocinando. No elevador, enquanto descia os andares, entendi. Se querem esconder algo de mim, então é exatamente isso que eu preciso descobrir. E no fundo do meu peito, pela primeira vez em toda essa história, surgiu uma sensação tranquila, quase doce. Eles estão prestes a subestimar a mulher errada. Saí do prédio do escritório com o vento leve batendo no rosto, como se o mundo me desse um aviso. A partir daqui, tudo muda. E mudou. A Maria Helena que entrou naquele elevador era uma mulher confusa, angustiada, ferida. A Maria Helena que saiu dele era uma mulher que tinha acabado de encontrar a borda da verdade. E quem encontra a borda da verdade encontra também a direção. Caminhei devagar pela calçada, respirando fundo, deixando que a cidade, com seus carros apressados e vozes misturadas, me lembrasse de que eu ainda tinha controle sobre mim, mesmo que tentassem arrancá-lo. O que eu descobrira no escritório não era muito em palavras, mas era enorme em significado. Meu filho tinha solicitado algo em meu nome que não queriam me explicar sem autorização dele. Se fosse simples, me mostrariam. Se fosse banal, explicariam. Se fosse para meu bem, não esconderiam. E houve a hesitação, aquela microexpressão no rosto do advogado quando perguntei: o que envolve o meu nome? Advogado não hesita à toa. Advogado treinado só hesita quando não quer dizer a verdade inteira. Cheguei em casa, travei a porta e sentei-me na mesa da cozinha. Peguei o caderno e escrevi: confirmado. Estão agindo às escondidas. A tinta ainda fresca parecia pulsar sobre o papel. Era a primeira frase realmente conclusiva da investigação. Fechei o caderno e senti, pela primeira vez em dias, uma calma quase sólida. Não porque eu estivesse protegida, mas porque finalmente estava deixando de ser alvo e começando a ser estrategista. E estrategistas não se movem no impulso. Estrategistas se movem na precisão. Eu precisava de provas, eu precisava de movimentos calculados, eu precisava me adiantar. Peguei o celular antigo e o liguei. Ele estava preparado, limpo, discreto, sem histórico, sem conexões. Usei-o para começar a registrar tudo o que ainda poderia acontecer a partir dali. Era hora de montar minha linha do tempo. Era hora de documentar cada frase, cada visita, cada ação. E, acima de tudo, cada contradição, porque é nas contradições que a verdade aparece. Naquela tarde, recebi uma ligação que por pouco não denunciou meu novo posicionamento. Era Lara. Maria Helena, boa tarde. A senhora está em casa? Perguntou ela, num tom que tentava soar leve, mas que vinha embalado por uma ansiedade evidente. Estou sim, respondi. Ótimo. Eu e Gabriel queríamos passar aí hoje à noite. Acho que seria bom alinharmos algumas coisas. Alinharmos. Aquela palavra deslizou amarga pelos meus ouvidos. Era um convite, mas soava como uma verificação. Eu sabia exatamente o que eles queriam. Ver como eu reagiria à visita. Medir meus humores. Talvez trazer documentos para facilitar tudo. Mas eles não sabiam que a Maria Helena daquela manhã não era a Maria Helena daquela noite. Claro, podem vir, respondi com doçura controlada. Estou aqui. O silêncio dela do outro lado foi quase audível.
Ela esperava a resistência. Recebeu abertura. E isso a desconcertou. Certo. Então, mais tarde estaremos aí. Disse antes de desligar. Quando desliguei, senti meu coração bater mais rápido. Não por medo, mas por antecipação. Era a chance perfeita para observar. Para ouvir. Para deixar que eles revelassem o que ainda tentavam esconder. E eu estaria pronta. Aproximei-me da estante e peguei um pequeno enfeite de madeira com fundo oco. Algo que meu marido havia feito anos atrás. Dentro dele, coloquei o celular antigo, já configurado para gravar. Deixei-o discretamente na sala, em posição estratégica. Não para expor ninguém. Não para confrontar ninguém. Mas para guardar a verdade. A verdade é sutil. Às vezes não aparece quando perguntamos diretamente. Mas aparece quando as pessoas acreditam que estamos frágeis demais para perceber os detalhes. E eu não estava mais frágil. Eu estava atenta. Por volta das 7 da noite, ouvi o portão abrir. Desta vez, de maneira mais rápida, quase ansiosa. Pela janela, vi Gabriel e Lara conversando ansiosamente antes de entrar. Ele parecia tenso. Ela parecia calculando cada palavra antes de dizê-la. Abri a porta com um sorriso suave. Entrem, meus filhos. Oi, mãe, disse Gabriel, abraçando-me. O toque dele estava diferente, leve demais, olhar instável. Boa noite, Maria Helena, disse Lara com um sorriso que não alcançou os olhos. Sentaram-se no sofá. Eu sentei na poltrona. O celular gravava. Mãe, Gabriel começou. A gente queria conversar sobre algumas coisas importantes da família. Coisas do futuro. Lá estava de novo. O futuro. Claro, meu filho, estou ouvindo. Ele olhou para Lara, como que pedindo permissão silenciosa para continuar. Ela assentiu levemente. Bom, ele disse, pensamos que talvez fosse melhor organizar os documentos da senhora. Para facilitar, você sabe, caso um dia seja necessário. Caso um dia. Meu peito apertou, mas não transpareci nada. Cada palavra deles era um fio que eu puxaria depois. E o que vocês querem organizar? Perguntei tranquila. Lara entrou na conversa. Nada demais, Maria Helena. Só algumas assinaturas de rotina. Coisas simples que evitariam problemas mais para frente. Imagino, respondi. Vocês trouxeram esses documentos? O olhar de choque que trocaram entre si foi revelador. Eles esperavam resistência, não esperavam preparo. Não, disse Gabriel. Ainda não. Pensamos em trazer depois, quando tudo estivesse mais alinhado. Era isso. Eles tinham algo para trazer, algo pronto. Algo que eu deveria assinar sem ler, no impulso de uma conversa familiar. Mas agora, eu sabia do que se tratava. E eles ainda não sabiam que eu sabia. Conversamos por alguns minutos. Eles deram voltas, usaram palavras vagas, evitaram detalhes. E cada frase deles era registrada pelo pequeno celular escondido no enfeite de madeira. Quando foram embora, me abraçaram como se tudo estivesse normal. Mas eu sabia que naquela noite algo mudou. Não neles, em mim. Assim que ficaram pequenos na rua, fechei a porta, tirei o celular escondido e dei play. Ali estava, tudo o que eu imaginava, tudo o que eu temia, tudo o que eu precisava. Não gritos, não ameaças, apenas intenções. Intenções suficientes para abrir a porta para a parte mais decisiva da minha jornada, a preparação final da verdade. E enquanto guardava o aparelho na gaveta, algo queimava dentro de mim. Não raiva, mas destino. Eles acham que estão escrevendo o meu futuro, mas esqueceram que eu ainda sou autora da minha própria história. O dia seguinte amanheceu com um peso diferente. Não era tristeza, não era raiva, era consciência. Consciência de que eu tinha, pela primeira vez, desde o início de tudo, aquilo que realmente precisava. Provas, clareza e estratégia. A gravação da noite anterior havia sido um divisor de águas. Eles não disseram nada abertamente ilegal, claro, não eram tolos, mas confirmaram, com a própria boca, que havia documentos, havia intenção de me fazer assinar sem saber, havia um plano silencioso conduzido para o futuro. E havia, acima de tudo, manipulação emocional travestida de preocupação. Eu passei a manhã ouvindo o áudio várias vezes, anotando cada nuance. O tom hesitante de Gabriel, o tom calculado de Lara, o silêncio que sempre vinha antes das palavras coisas do futuro.
e a forma como nunca mencionavam o que exatamente estavam organizando. Tudo isso formava uma teia, e eu, finalmente, estava enxergando o centro dela. Ao meio-dia, telefonei para Neuza. Minha amiga, disse ela assim que atendeu. Você não parece apenas calma, parece decidida. Estou, respondi. Tenho algo que preciso te mostrar. Venha para minha casa, estou te esperando. Peguei minha bolsa, coloquei o celular antigo dentro e fui. A caminhada até a casa de Neuza parecia longa, mas eu precisava do ar, do movimento, da sensação de que meus passos tinham propósito. Quando cheguei, ela me recebeu com um abraço firme, desses que devolvem o eixo da alma. Sente-se, disse ela, apontando para a mesa. Mostre-me o que você descobriu. Coloquei o áudio para tocar. Neuza ouviu com atenção, sem interromper, suas sobrancelhas arqueando de tempos em tempos. Quando terminou, ela cruzou as mãos sobre a mesa e falou: Maria Helena, isso é sério, muito sério. Não é crime, ainda, mas é manipulação clara. E se envolve bens, envolve risco. Eles estão testando você. Estão vendo até onde você cede. Eu sei, respondi. Mas você tem algo valioso agora, disse ela tocando o celular. Prova de intenção, prova de que estão planejando sem você. E isso significa que, se insistirem, você estará protegida. Olhei para Neuza com um nó na garganta. E agora? Ela sorriu. Um sorriso tranquilo, experiente. Agora você vira o jogo. Como? Você vai se antecipar. Vai mostrar a eles que sabe exatamente o que estão fazendo, mas sem acusar ninguém, sem levantar a voz, sem perder a elegância. Neuza, eles vieram ontem. Vão voltar. Ótimo, ela respondeu. Quando voltarem, você estará pronta. Senti uma onda quente de coragem percorrer meu corpo. Eu, Maria Helena, 68 anos, tantas vezes subestimada, estava prestes a assumir o controle da minha própria história. Voltei para casa com o coração firme. Preparei um chá, arrumei a sala, organizei tudo com cuidado, exatamente como gosto. E então deixei o celular antigo, já carregado, em um novo lugar, estrategicamente mais eficiente. E esperei. Por volta das 6h30, ouvi o portão novamente, Gabriel e Lara. Desta vez, vinham mais apressados. Apertei os lábios, respirei fundo e abri a porta. Boa noite, mãe, disse Gabriel, num tom forçado. Precisamos conversar rapidamente, completou Lara, mais direta. Eles entraram. Sentaram-se. Eu sentei à frente deles. O ar parecia elétrico. Maria Helena, começou Lara. Eu e Gabriel trouxemos os documentos hoje. São simples, mas precisamos da sua assinatura. Gabriel colocou uma pasta sobre a mesa. A pasta. A tão esperada pasta. Que documentos são esses? Perguntei com suavidade. Lara abriu a boca para responder, mas antes que qualquer palavra fosse dita, eu levantei a mão, com firmeza, mas sem agressividade. Antes de falarmos de documentos, disse, quero falar de outra coisa. Os dois me olharam confusos. Quero falar sobre ontem, sobre a visita de vocês, sobre as conversas, sobre as intenções. Lara arregalou os olhos. Gabriel congelou. Intenções? Lara repetiu tentando rir. Maria Helena, acho que a senhora está interpretando errado. Inclinei-me para a frente, com calma. Não estou interpretando nada, estou ouvindo. O silêncio pairou no ar como uma lâmina. Ouvindo? O quê? Gabriel perguntou com a voz baixa. Peguei o celular antigo na gaveta e coloquei sobre a mesa. Sem reproduzir nada, sem ameaçar, sem expor. Apenas coloquei. A presença dele falava por si só. Lara ficou branca. Gabriel arregalou os olhos, perplexo. Eu registro tudo o que é dito na minha casa quando percebo que estão tentando me pressionar, expliquei, com dignidade tranquila. Não para acusar ninguém, mas para me proteger. Aquela frase caiu como um terremoto silencioso. Gabriel levou as mãos ao rosto. Lara perdeu o ar por alguns segundos. Mãe, você não precisava fazer isso. Ele disse nervoso. Precisava sim, respondi. Quando uma mulher percebe que estão tentando conduzir sua vida sem ela, ela aprende a se proteger. A sala ficou muda, e pela primeira vez eles perceberam que eu estava no controle. Eu respirei fundo e continuei. Agora, antes de abrir essa pasta,
Eu quero uma resposta honesta. Eles me olharam, tensos. O que vocês querem que eu assine? Lara tentou falar, mas a voz não saiu. Gabriel tentou começar uma frase, mas desistiu no meio. O silêncio deles era a confissão que eu precisava. E então eu disse com firmeza, sem ódio, sem elevar a voz, apenas com a autoridade que a vida me deu. Não existe documento algum nesta casa que eu assine sem ler, sem entender, sem orientação. Não existe decisão sobre minha vida tomada às escondidas. E, principalmente, não existe futuro que seja construído contra mim. Gabriel parecia devastado. Lara parecia desmontada. E naquela exata imagem, eu percebi. A justiça estava começando. A sala estava tão silenciosa que eu podia ouvir o tic-tac do relógio pendurado na parede. Gabriel e Lara estavam diante de mim, quase petrificados. A presença do celular antigo sobre a mesa, discreto, mas simbólico, havia mudado completamente o rumo da conversa. Eu não precisava gritar, eu não precisava acusar, eu não precisava rebaixar ninguém. A verdade, quando chega com calma, desarma qualquer intenção escondida. Mãe, Gabriel finalmente murmurou, não é nada disso que você está pensando. Eu olhei nos olhos dele, profundamente. Então me explique, meu filho. Agora. Olhando para mim, não para ela. Lara engoliu em seco. A tensão nos ombros dela era evidente. Pela primeira vez, aquela segurança arrogante, aquela certeza de que tudo estava sob controle, havia desaparecido. Gabriel respirou fundo, visivelmente dividido entre a lealdade que tinha por mim e a influência emocional que vinha sofrendo. A gente só queria organizar algumas coisas para o futuro, ele repetiu, mas desta vez sem convicção. A Lara e a mãe dela disseram que seria mais fácil para todo mundo se eu assinasse documentos sem saber, interrompi com a voz firme, porém suave. Lara abriu a boca para tentar interromper. Não foi isso que... Não minta, cortei, ainda sem elevar o tom. Nós três sabemos que foi exatamente isso. Ela congelou. Gabriel passou a mão pelos cabelos, nervoso. Era o mesmo gesto que fazia quando confessava travessuras na infância. Meu coração apertou. Quanto da culpa ali era realmente dele, e quanto havia sido colocado sobre seus ombros. Eu me inclinei, mantendo a postura tranquila e digna. Gabriel, meu amor, eu disse, você sabe quem eu sou, você conhece minha história. Você sabe que eu enfrentei coisas muito maiores do que isso, e sabe também que eu nunca faria nada para impedir sua felicidade. Mas quero que você me responda uma única pergunta. Pausa. Por que esse assunto começou a ser tratado sem mim? Ele fechou os olhos e uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Lara o olhou aflita, como se temesse perdê-lo ali, naquele exato momento. Quando ele abriu os olhos novamente, a verdade finalmente saiu, crua, dolorosa, mas libertadora. Foi ideia da minha sogra, confessou ele derrotado. Ela disse que seria melhor antecipar algumas coisas, que você estava ficando difícil, que era melhor organizar os documentos para não termos problema depois. Lara tentou segurar o braço dele, mas ele se afastou. Lara insistiu para eu confiar, continuou. Disse que era o certo, que faziam isso em todas as famílias. Eu respirei fundo, sentindo meu coração quebrar e se recompor ao mesmo tempo. Gabriel, falei, você realmente acredita que uma mãe que dedicou a vida inteira ao filho se tornaria um obstáculo? Ele balançou a cabeça chorando. Não, mãe, não. Mas eu estava confuso, pressionado. Eu sei, respondi com carinho. E é por isso que eu não vou te julgar. Pressão emocional também é manipulação. E às vezes, acontece tão devagar que a gente não percebe. Eu me virei para Lara. Ela manteve o olhar baixo. Lara, você é jovem, disse, sem ironia, sem dureza. E talvez ache que tudo isso foi apenas uma tentativa de ajudar. Mas interferir na relação de mãe e filho é algo muito mais sério do que parece. Ela mordeu o lábio, como se tentasse conter o próprio orgulho quebrado. Eu só queria facilitar as coisas, disse com a voz trêmula. Facilitamos conversas, facilitamos convivência, facilitamos paz, respondi. Não facilitamos assinaturas em silêncio. Ela abaixou a cabeça, desta vez não por estratégia, mas por vergonha verdadeira. Gabriel suspirou profundamente e olhou para mim, finalmente com a clareza que eu sentia falta há tanto tempo. Mãe,
Me perdoa? Segurei as mãos dele. Meu filho, amor de mãe não se perde, mas respeito precisa ser reconstruído. Ele chorou em silêncio. E eu o deixei chorar, porque às vezes lágrimas são o início da cura. Depois de alguns minutos, empurrei a pasta na mesa com um gesto firme. Abram. Eles se entreolharam, nervosos, e abriram. Havia ali documentos de autorização geral, formulários de representação, um início de minuta sobre decisões futuras de transferência de bens e páginas que, se assinadas, me colocariam em posição vulnerável. Gabriel levou as mãos à cabeça. Meu Deus, o que é isso? Eu não fazia ideia. Eu coloquei a mão no ombro dele. Agora faz. E com voz calma, mas mais forte do que nunca. Nada disso jamais vai acontecer enquanto eu estiver viva. E estou muito mais viva do que vocês imaginam. Lara começou a chorar também. Pela primeira vez, vi nela a menina insegura atrás da pose. Talvez não fosse má, apenas influenciada por uma mãe dominadora. E então, suavizando o coração sem perder a firmeza, completei. Eu não quero inimigos na minha família, mas quero respeito. E respeito começa com verdade. A partir de hoje, ou somos honestos uns com os outros, ou nos afastamos até que possamos ser. Os dois assentiram. Eu fechei a pasta, levantei-me e disse a frase que encerraria tudo. A partir deste momento, ninguém mais decide nada da minha vida sem mim. A sala ficou em silêncio, mas desta vez não era um silêncio de medo, era um silêncio de transformação. E naquele instante, eu finalmente senti paz. Nas semanas que se seguiram, Gabriel se aproximou de mim novamente, com cuidado, com humildade, com verdade. Lara também mudou muito. E, curiosamente, desapareceu da influência constante da mãe. Quanto a Sílvia, não pisou mais na minha casa. Não por ódio, mas por limites. E limites salvam lares. A paz voltou pouco a pouco. E comigo voltou também a consciência de algo que eu só aprendi depois dos 60. Uma mulher madura não é frágil, ela é firme. E firmeza é a forma mais profunda de amor próprio. E agora, para você que veio comigo até aqui, muito obrigada por assistir até o final. Se esta história tocou seu coração, se você se emocionou, se você reconhece a força de mulheres como Maria Helena, se inscreva no canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo histórias intensas, emocionantes e transformadoras como esta. Obrigada por estar aqui. Obrigada por apoiar. Obrigada por sentir cada capítulo comigo. Até a próxima história.